Fala galera, Antônio por aqui, beleza? Terceira aula aí da série de polimorfismo. Na aula passada, a gente criou a nossa trait lá processável, a gente fez a implementação lá para os três tipos de payload. Eu mostrei para você o que a trait faz, né? O que o nosso contrato lá processar evento tá fazendo, mas eu não expliquei isso tão a fundo, né? Então, ou seja, a gente tem uma trait bound ali, que é o assunto de hoje. Trait bound é a forma aí do Rush de dizer que, tipo, esse genérico não é qualquer coisa, beleza? Ele é qualquer coisa, mas que sabe fazer X, Y, Z, enfim. É aqui que as generics, né, elas deixam de ser aí um aceita tudo, né? Que aparentemente até então vocês estão tendo essa interpretação, né? Que uma generic ela aceita tudo, né? E aí o Rush vai trazer algo pra gente que passa a ser, tipo, ó, aceita tudo, só que desde que cumpra o contrato que a gente escreveu aqui. E é aí que o sistema de tipos de Rush realmente passa a brilhar. Beleza? Bora lá pro código. E aqui estamos. Vamos relembrar uma coisa aqui. Sem a trait bound, o tipo T é um tipo completamente desconhecido, né? Então, o que acontece? Se a gente não tivesse essa implementação aqui desses contratos que a gente definiu eles anteriormente, nós não conseguiríamos, né, executar, né, nem realmente compilar o nosso código. Isso porque o compilador ele vai dizer, ó, eu não sei se T tem um método aí processar, né? Pode ser um i32, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa. Então eu não posso deixar que isso aqui compile. E faz sentido, né? Porque se o T, né, se esse genérico que a gente vai passar aqui para dentro de processar, por exemplo, ele for um bool, o que significa o true.processar? Você entende? Não vai fazer sentido nenhum. Então, o genérico ali, ele sem uma restrição, é poderoso demais. Mas a gente precisa estreitar. Então, o tipo T não é qualquer tipo, é qualquer tipo que implementa processável. Então, quando a gente faz a implementação aqui, passando esse nosso generic processável, né, ele realmente é o nosso trait bound. Né? Então, você vai ler basicamente da seguinte forma: T, né, no caso, o nosso tipo T, é qualquer tipo que implemente processável. Então, agora o compilador ele sabe, né, que o T tem um método processar. E aí, por si só, ele vai deixar que a gente utilize, né, tanto o processar como os métodos que a gente criou lá de resumo, do nome do tipo, porque é o que a trait ali exige, né? Então, se a gente voltar aqui na definição nossa de trait, a gente nós possuímos, na verdade, aqui três contratos, beleza? Então, basicamente, quando eu faço essa assinatura aqui dentro da implementação de evento, que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou basicamente falando, ó, T, nesse caso, é qualquer tipo que implemente processável, né? Então, isso aqui é chamado de trait bound. E nós poderíamos aqui implementar qualquer outra função, né? Tipo, eu posso implementar uma função aqui, por exemplo, que processa qualquer coisa. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou definir aqui uma função, vou até usar o meu autocomplete aqui e vou chamar ela de processar qualquer coisa. E aí, para dentro dessa função, que a gente vai mandar aqui, né? A gente vai chamar a nossa trait bound. E aí, essa trait bound, ela é um tipo T, né? Ou seja, é um genérico, beleza? Que implemente quem? Processável. A partir desse momento, a gente já está garantindo aqui que, tipo, a gente está utilizando uma trait bound. E aí, o que eu vou passar aqui como argumento? Eu vou passar simplesmente um payload. E aí, esse payload aqui vai ser uma referência para um tipo T. Show de bola? E aí, o que a gente consegue fazer aqui? Eu sei lá, eu consigo chamar aqui um payload, por exemplo, ó, e já chamo aqui o processar. Opa! E aí, o que acontece? Como eu já tenho acesso a esse método, você vê que o meu próprio autocomplete aqui já me deixou, né, utilizar ele. Simplesmente em relação a eu ter implementado aqui ou passado para dentro da minha função a assinatura aqui dessa trait bound. E aí, com isso, eu salvando aqui,
a gente já consegue. Eu troquei de teclado, cara, tô apanhando bastante aqui com a posição que tá um pouco diferente. Mas a gente já consegue aqui, por exemplo, eu posso dar um. Opa, perdão, eu posso entrar aqui dentro do diretório e a gente pode dar um cargo check aqui só para verificar que está tudo ok e eu conseguiria já executar aqui os nossos testes. E eles deveriam passar. É isso que a gente espera. Então, estão aqui os nossos 6 testes passando. E aí, pô, eu posso chegar aqui, por exemplo, né, e vou chamar, né, dentro do... Eu poderia chamar isso aqui dentro de uma função. Eu não tenho mais aquela função nossa de principal, né? Eu acho que eu apaguei ela. Apaguei. Mas digamos que eu tivesse uma função aqui principal, o compilador já vai gritar. Se eu tentar utilizar aqui, vai dar para demonstrar aqui para vocês o que está rolando. Mas digamos que a gente tivesse aqui agora uma função aqui chamada principal. E aí, dentro dessa função, suponhamos que ela seja a função main, né? Aí eu tente chamar aqui, por exemplo, a processar qualquer coisa, para não confundir aqui. E aí a gente vai passar aqui, por exemplo, na realidade eu vou até declarar antes aqui, ó, uma string, né? Vou botar aqui, ó, nome, eita lasqueira. A gente vai declarar aqui, ó, nome, e aí eu vou dizer que o nome vai ser... Sofrendo, pessoal, teclado novo é complicado. Qualquer nome. Vamos declarar essa string aqui e vamos tentar passar ela para dentro da nossa função aqui, processar qualquer coisa. E aí vocês vão ver o problema que a gente vai ter. A gente já está tendo um problema aqui que o Rationalizer está falando, mas eu poderia garantir aqui só com cargo check. Eu esqueço que a gente está fora do Event Processor. Mas aí com cargo check aqui, ele já vai estar falando, ó, a trait, né, processável não está implementada aí para string. Ou seja, essa variável que a gente está mandando para lá não tem, né, não implementa processável e por isso que ele não vai deixar. Então, a assinatura ali, né, a utilização aqui dessa trait bound é o que nos força, né, a segurar esse comportamento aqui por parte do compilador. E a mensagem é bem clara, né? Tipo, ó, o trait bound ele não está sendo satisfeito, né? Então o compilador acaba dizendo para a gente aí exatamente o que falta. Não é um erro genérico, no caso, né? Ele é bem específico. E isso é a beleza aí do trait bound, porque erros em tempo de compilação com mensagens que faz sentido, né? Você consegue entender. Teu programa ainda nem vai rodar. E aí vem a beleza do negócio. Eu nem vou apagar essa função aqui, vou deixar ela só comentada por hora. E aí que vem a beleza da parada aqui dentro da trait bound. Porque o que acontece? Digamos que essa função aqui... E eu não vou nem usar a função processar qualquer coisa. Eu acho que eu vou usar outra função. Imagine o seguinte, né? Às vezes o genérico T nosso precisa implementar ainda mais de uma trait, né? Então a gente pode imaginar o seguinte cenário: a gente quer uma função aí que ela vai processar o payload e aí vai imprimir ele. Então a gente precisa de duas coisas. Vocês lembram aqui que a gente estava utilizando uma trait bound aqui, que era a trait bound de display, né? Então eu vou definir uma função aqui. Abaixo da processar qualquer coisa, a gente vai chamar essa função de processar e exibir. E aí, show de bola. Então, o que a gente vai passar na assinatura aqui, né? Eu vou passar a assinatura, né, de um genérico T, e aí eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou passar que ele precisa implementar, né, a trait processável, mas ele também precisa implementar a trait display. E aí é a beleza do Rush aqui. E agora a gente passa aqui o nosso payload como argumento. E o nosso payload sendo uma referência para um genérico. E agora é show de bola. Porque agora eu consigo, né, utilizar aqui a print line, porque ela precisa do display, né? Então eu sei lá, eu poderia aqui, ó, exibindo, né? E aí eu quero que a gente não conseguia fazer antes, aí no início das aulas, né, sobre
sobre trades, e aí eu consigo passar aqui direto o nosso payload. Isso aqui agora já vai ser possível por conta da assinatura, né? E eu também consigo pegar aqui, ó, o payload, porque ele implementa aí a trade processável, a gente vai ter aqui o processar, beleza? Então, essa é a... Eu posso até chamar mais um, né? Porque a gente tem mais de um método aí para dentro de payload. Vamos chamar o resumo. Então, essa é a magia negra aqui do Rust, né? E novamente, se a gente chegar aqui e rodar o nosso cargo check, eu novamente esqueci, sem problemas, zero erro, né? Então, não é complexo o que eu estou mostrando para vocês. A sintaxe aqui não é tão sugar, né? Mas é interessante que a gente consegue aqui combinar, né, dois bounds, no caso, tanto processável como display. E isso aqui é basicamente o seguinte, ó, tá dizendo pro compilador, né, T, né, o genérico T, ele precisa implementar aí tanto processável como display. Então, eu preciso que implemente esses dois bounds. E na aula passada, a gente implementou o display pro log payload, né? Deixa eu encontrar ele aqui. Cadê? Log payload tá aqui. Eu me lembro da gente ter implementado isso aí. Aqui, olha aí. A gente fez essa implementação aqui para o log payload, para a gente poder utilizar ele. Então, o que acontece? A gente não precisaria fazer isso aqui, né? Era só a gente passar ali na assinatura da função, a gente tendo, né, display, a gente tendo bound ali de clone, bound do partial equal, enfim, a gente consegue compilar aí, ou melhor, combinar vários bounds de trades. Tem um lance que é bem interessante de Rust, né? Que acontece o seguinte, vamos brincar aqui dentro dessa função nossa aqui, processar e exibir. Por quê? Cadê ela? Deixa eu voltar aqui. Imagine o seguinte cenário. Imagine que a gente queira deixar essa função aqui, ou melhor, quando a gente tem os bounds, né, muito longos, né, a gente consegue mover eles para dentro de uma closure, né, where, depois da sua assinatura. Então, o que acontece? Imagine que a gente chegasse aqui, ó, eu tenho só processável e display, mas eu quero que ele também traga aqui o bound de clone, né, eu poderia trazer, sei lá, o partial equal aqui também, por exemplo. Pronto, beleza. Então, aqui eu já tenho bastante bounds sendo combinados aqui, né? Ou seja, T precisa implementar 4 trades. E funciona, só que a linha está ficando longa e vai começar a ficar difícil de você ler, né? E aí entra aqui um conceito que é o where, né? E o que esse conceito faz, né? Basicamente, a gente consegue mover isso tudo que a gente fez aqui. E eu vou demonstrar para vocês como que funciona. A nossa função passaria a ficar, né? Processar e exibir. Aí eu passo na assinatura dela, né? Só o genérico de T, beleza? E isso aí fica tranquilo para a maioria das pessoas. E aí agora eu tenho aqui o seguinte, eu consigo fazer um where, beleza? E aí eu vou jogar primeiro essa cláusula para baixo, né, para ficar mais simples de você entender. E aí esse where nosso aqui, ele vai fazer o seguinte, né? Eu quero que o nosso T, né, implemente o quê? Aí implemente as nossas processável, display, que mais que eu tinha adicionado? O clone e a partial equal, né? Partial equal. Eu poderia colocar aqui quantos bounds eu quisesse combinados aqui, né, dentro dessas trades. Perfeito. Meu Rust Analyzer aqui já trabalhou bonitinho, deixou tudo identado da forma como a gente quer. Então, ao invés de eu deixar ele numa linha compridaça aqui, eu consigo deixar ele mais legível, né? Então, aqui eu tenho o mesmo resultado que antes, a mesma funcionalidade que antes,
só está mudando a legibilidade, né? Então, o where, basicamente, apesar de ficar complexo, eu me lembro, né, quando eu estava estudando Rush, e aí eu caí em Codebases, o próprio Codebase de Rush, e eu chegava, começava a ler, eu ia ler a Tokyo, ia ler Axon, enfim, eu falava, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? Mas basicamente é o where brilhando, né? Quando a gente tem aí múltiplos parâmetros genéricos, né? Então, implementando aí várias traits, né? Combinando elas dentro de uma função. E é especificamente aí para melhorar a nossa legibilidade de código. Então, cada parâmetro aqui tem os seus bounds aí, né, já na própria linha, né, bem mais limpo do que deixar ele aqui dentro, confundindo muito mais você. Obviamente, você ia ficar confuso se você visse isso aqui antes de ter essa aula, mas com essa aula aqui fica simples, né? Você consegue enxergar, vou até apagar essa função principal, não, deixa ela aí. Mas você consegue entender o que isso aqui agora está fazendo, né? De forma simples, né? E a regra prática é o seguinte, ó, um bound simples, né? Tipo, se a gente estivesse só implementando aqui processável, deixa inline mesmo que não tem problema. Agora, 2 bounds ou mais, já começou a combinar muita coisa, aí tu vai e utiliza o where, beleza? Já começa a facilitar a legibilidade aí para outros devs que vão chegar aí no Codebase que você estiver trabalhando. E trait bounds, elas não são só para funções, né? Porque a gente tem utilizado muito aqui só no cenário de funções, né? Mas a gente também consegue utilizar elas ali dentro de structs e inclusive dentro de blocos de implementação também, né? Então, eu consigo chegar aqui, por exemplo, ó, vamos criar onde está reunido aqui as nossas structs, estão aqui embaixo, né? Então, deixa eu pegar aqui abaixo dessa alerta payload, vamos pegar aqui, vamos criar aqui uma struct, que eu vou chamar ela de pipeline. E aí, o que essa struct aqui ela vai implementar, né? Quais traits, né? Quais bounds a gente vai trazer aqui para dentro? Então, eu quero uma struct que ela só aceita payloads que são processáveis, sacou? Então, aí eu consigo passar aqui para dentro, né? Eu quero que ela só aceite né, payloads que sejam processáveis. E aí, acabou, meu camarada. Eu consigo definir aqui, por exemplo, um evento, né, uma propriedade de eventos, e aí a gente passa um vec de quê? Aí a gente já tem a nossa struct de evento, e aí com o nosso genérico de T. Pronto, né? Pipeline está resolvida. Agora, essa struct aqui ela só vai poder ser criada com tipos, né, que realmente implementem aí processável. Então, se eu tentar aqui dentro, deixa eu descomentar de novo a nossa principal, que é como a gente está numa library crate, a gente não vai conseguir estar executando o nosso código só através dos testes ali que eu implementei. Mas aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó, da mesma forma que eu tenho o nome, a gente pode tentar aqui já implementar, por exemplo, pipeline, né? Então, eu vou criar aqui, ó, pipeline, e aí eu vou tentar fazer o seguinte, vou levantar ela com eventos sendo um vec aqui de new. E aí eu vou mandar para dentro desse vec, eu não vou mandar nada não, vamos ver o que ele vai me dar aqui. Deixa eu só adicionar nosso ponto e vírgula aqui. O que acontece? Ah, tá. Isso aqui ainda vai continuar dando problema, né? Não tem jeito. Deixa só ele comentado por enquanto. Aqui que acontece, ó, aqui ele já tá falando pra gente, né, que tipo, o tipo aqui, né, de pipeline, ele não está sendo satisfeito, porque a gente precisa que ele seja implemente processável, né? E aí a gente vai precisar realmente definir algo que implemente processável. E aí eu poderia chegar aqui, ó, eu vou até melhorar já essa struct nossa,
embaixo de pipeline, por exemplo, eu já vou fazer a implementação aqui utilizando, né, um bound. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou dizer que essa implementa, né? É necessário que implemente o quê? Processável, né? Esse bloco aqui para pipeline. E aí a gente chama pipeline passando o nosso genérico de T, beleza? E a partir desse momento agora eu consigo gerar, né, o nosso construtor, eu consigo gerar aqui nossa funçãozinha new, né? E aí eu já vou devolver aqui, ó, só que new tem que retornar o nosso self. E aqui agora o self retorna já os eventos da forma que eu estava criando lá embaixo, né? Com vetor. Nossa, eu tô sofrendo demais com esse teclado aqui. Não era para sofrer tanto assim. Beleza. Então aqui a gente já tá instanciando. Eu consigo gerar, sei lá, eu consigo gerar aqui mais um método aqui que vai ser para adicionar, por exemplo, um evento ali dentro de eventos, né? Fazer o nosso push. Então vamos chamar aqui de adicionar. O que ele precisa receber? Como eu vou manipular, né? Esse vec que a gente tem lá, eu vou passar ele como um mutável aqui de self. E a gente também vai receber o nosso evento, que é do tipo evento. Só que nesse caso eu não quero como referência, eu vou passar ele direto. E aí aqui a gente já pode dar um self.push, .eventos.push. E aí a gente manda aqui o nosso evento lá para dentro. Pronto, tá definida essa função nossa. A gente poderia também, já inclusive aqui dentro da nossa pipeline, criar uma função aqui para processar todos os eventos, né, que a gente tiver. E aí ela vai receber só a referência aqui da pipeline e aí a gente já consegue fazer o processamento. Então vamos dizer o seguinte, eu posso pegar aqui um for de evento, aí dentro de eventos, né, de self eventos, e aí eu já sei que esse cara aqui, né, vai ter que implementar ali a processável, né, então tipo eu já posso chamar aqui direto processar evento, beleza? E aí, fim de papo. Deixa eu ver o que a gente tem de errado. Ah, tá, obviamente, né? Eu não posso mover lá para dentro, né? Se eu mover, já era ownership aqui batendo seco. Então, lá dentro da nossa função principal, que é aquela funçãozinha nossa de teste, o que a gente poderia brincar aqui, né? Eu vou até apagar esses exemplos anteriores, porque a gente já viu. Eu vou definir aqui, né, uma variável mutável chamada pipeline. E aí, o que essa variável vai fazer, né? Eu vou pedir para ela ser do tipo aqui de log payload, beleza? Por quê? Porque eu preciso que ela implemente processável, entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. Agora a gente vai... faltou só um detalhe aqui, né? É do tipo pipeline. E é do tipo pipeline com a trait bound aqui, né, com a trait do log payload. E agora a gente continua e passa a poder chamar aí todos os eventos que a gente tinha. Então eu posso até copiar um evento aqui, talvez de teste, né? Deixa eu ver se eu tenho um log payload fácil aqui. Log payload, será que tem? Não. Nos nossos testes, talvez esse aqui, né? Então eu vou definir um evento ali. Tem aqui, ó, log payload. Vamos pegar, né, copiar esse evento aqui, que aí dentro da principal a gente vai conseguir brincar com ele. Então eu já tenho a minha pipeline definida. Agora eu tenho um evento aqui, né, de log payload. E agora o que a gente vai fazer? Eu consigo chegar aqui, ó, na pipeline, chamar aquele nosso método lá, adicionar e adicionar esse
evento, mandar esse evento lá para dentro, né? E aí, para mandar esse evento lá para dentro, show de bola, simples. No final, eu poderia mandar, tipo, criar vários eventos aqui, mandar lá para dentro, para não ficar tão comprida a nossa aula aqui, né? Eu já vou chamar direto aqui o processar todos, beleza? Então, com isso, a gente já conseguiu garantir, eu vou, né, rodar o nosso check aqui, novamente, eu esqueci, mas, enfim, vou rodar o nosso check aqui e a gente garantiu que não tem nenhum erro de compilação aqui no nosso código. Então, o que, que a gente está fazendo aqui, né? O pipeline ele vai receber, né? Está recebendo aí os eventos, vai armazenar lá e consegue processar todos de uma vez, né? E o trait bound lá é que está garantindo isso, né? E aqui a única diferença aqui, eu até posso fazer um teste com vocês aqui, para vocês verem que, de fato, a gente conseguiria, eu escrevi na mão, mas a gente conseguiria ter a inferência aqui por parte do compilador. Nesse caso aqui, quando a gente está usando trait bounds, traits, etc., nesses tipos mais complexos, da forma como eu fiz aqui, eu sempre sugiro que você force, né, o teu tipo, né, deixe ele anotado ali para facilitar. Porém, algumas versões mais recentes aí de Rush está abolindo um pouco isso, então acaba que você não tem essa necessidade. Ainda assim, eu gosto de deixar anotado. A não ser que o projeto que eu esteja contribuindo ali, a CI vá reclamar alguma coisa do tipo na hora de fazer o format e o clipe, mas se não, é dessa forma que eu gosto de deixar, né? Deixar sempre anotado, principalmente porque tem casos que pode ser que o compilador não vai inferir esse tipo para a gente. E também tem mais um ponto legal aqui, que é o seguinte, a gente também consegue, um exemplo, colocar a trait bound no retorno, né? Então, ao invés da gente retornar, por exemplo, eu teria que definir mais uma função aqui. Vai ficar bagunçado esse código, tá? Mas ele é para fins de consulta para quem estiver fazendo a aula, então fica mais tranquilo, né? Não é um programa que a gente está executando propriamente dito. Mas vamos definir uma função aqui chamada criar evento. E aí esse evento aqui pode ser, sei lá, padrão. E aí, o que a gente quer aqui? Eu não vou passar nenhum parâmetro para dentro dessa função, só quero que ele devolva um evento padrão para a gente, né? E aí eu posso dizer que o retorno nosso aqui é um evento, beleza? Ou seja, é a struct nossa ali, né, de evento, né? E aí eu passo um trait bound aqui. Eu quero que ele implemente processável, beleza? E aí, quando a gente for retornar, o que a gente pode fazer? Evento, new, e aí a gente passa aqui o nosso timestamp e o nosso payload. E aí eu posso passar o timestamp aqui para o evento padrão, né? Como sendo 0, né? E o nosso payload, ao invés de ser... eu posso passar, sei lá, eu vou passar logo o log payload aqui, que a gente já sabe que a todos ali, na verdade, implementam a processável, né? Mas aqui a gente já retorna direto aqui a mensagem, que vai ser uma string, obviamente, né? E aí essa string, sei lá, evento padrão, event não, né? Evento padrão. E aí a gente passa aqui também o nosso nível. E aí esse nível aqui eu vou chamar também uma string. E aí a gente chama ele de info. Beleza. Com isso a gente já está devolvendo aqui um evento padrão e eu poderia chamar essa função em qualquer lugar, né? Então, basicamente aqui, né? Tipo, eu estou retornando o tipo evento, né? E estou passando a trait bound aqui, né? Que precisa implementar processável, né? Se eu tivesse qualquer outro struct aqui que não implementasse processável, eu não conseguiria devolver ela aqui e o compilador ia pegar esse erro aqui, né? E aí, quem chamar essa função, né, criar evento padrão, sabe que o payload, né, é processável, né? E aí, por si só, ele vai poder chamar os contratos que a gente tem lá dentro da trait, né? Que vai ser processar, resumo, enfim. Então,
quem chama essa função, ele sabe todas essas características, né, que tem no contrato, mas não sabe nem o que que é a log payload especificamente, né? Não tem nem necessidade de saber. Então, isso é bem útil aqui quando a gente quer esconder o tipo concreto e expor só o comportamento, né? Digamos assim, você não quer que aquele bloco, por exemplo, que está chamando essa função criar evento padrão aqui, você não quer que ela saiba como que é a struct de evento por si só, né? Então você deixa praticamente tudo fechado e você só passa que ela implementa processável e você consegue chamar ele ali. É importante aqui que sempre que você usar, né, o impl e a trait que você quiser no retorno, isso funciona quando a função retorna um tipo só. Agora, se você precisar retornar aí, né, tipo um log payload ou uma métrica payload, mas dependendo de uma condição, aí obviamente isso aqui já vai passar a não compilar mais, beleza? Então, nesses casos, a gente já precisaria ali de trait object, só que é assunto aí para outras aulas. Você vai ver, se você não viu ainda, você vai ver, né? É quando a gente tem o dynamic aqui. Mas, enfim, por hora, isso aqui já é o suficiente aqui para a gente que está, né, brincando aqui com os bounds e trazendo características aí para dentro dos nossos retornos. Bom, então resumindo aqui, tudo que a gente viu hoje, né, trait bounds, essa aula não é tão complexa, mas é só para você entender mesmo que a gente estava chamando os bounds ali já desde a primeira aula sobre traits, né, e sem entender muito bem, né? Mas entenda o seguinte, é basicamente a forma da gente dizer que o genérico, né? O nosso genérico não é qualquer coisa, beleza? Ele é alguma coisa que sabe fazer X, Y, Z e assim sucessivamente. Porque se a gente passa somente um tipo T, né? Aí passa, isso aqui pode ser qualquer coisa, isso aqui poderia ser um string, isso aqui poderia ser um número, poderia ser qualquer coisa. A partir do momento que a gente passa a nossa trait, o nosso bound aqui, né, eu estou dizendo para o compilador, ó, ele sabe ser um processável, né? Então, a gente viu também que nós temos, né, a possibilidade, né, de passar ele inline, mas também podemos passar ele, que aqui é o caso do inline, né? Mas a gente também consegue utilizar ele com múltiplos parâmetros, né? Utilizando a nossa cláusula where, beleza? A gente viu também que é possível você passar bounds aqui para dentro de structs, né? A gente criou aqui a struct pipeline e passou aqui para dentro, né? Firmando, né, que não é qualquer genérico, né? Um genérico que implemente processável. Além disso, a gente utilizou aqui, né, dentro de retorno. Cadê o retorno? Então, no retorno, né, a gente não fez o exemplo chamando, mas eu conseguiria chegar aqui agora, ó, let evento 2, né, e aí a gente criaria o nosso evento padrão, e aí ele já me retorna ali que é um evento, né, que implementa processável, né, esse é o tipo de retorno para dentro dessa variável. E aí você aprendeu também, né, quando você vai utilizar ali a cláusula where, né, sempre que você tiver, né, o código, né, que vai ficar, né, com mais linhas, né, ou seja, está utilizando novamente, né, já começou a utilizar mais de um bound aqui dentro de uma função, cara, já joga isso aqui para dentro dessa cláusula where que vai ficar bem mais legível aí para quem for lidar com o teu código. A gente viu também, né, que se faltar qualquer tipo de bound aqui, o compilador já vai gritar para a gente. Se um bound, por exemplo, também, se um tipo não está satisfazendo ao bound que está esperando, o compilador também vai nos avisar. Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai ver aí super traits, né, que é quando uma trait depende de outra, né? Ou seja, sei lá, imagine que a gente tem uma trait aqui que seja alertável, por exemplo, né? A gente tem a primeira trait nossa aqui que foi a processável, e aí a gente teria aqui uma trait que seria alertável, por exemplo. E aí a gente faz ela depender, ou seja, que ela, para ser alertável, ela primeiro precisa ser processável. E aí a gente começa a ter uma hierarquia aqui de comportamentos.
beleza? Isso é assunto para a próxima aula. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!